Olá, olá, mulheres vivendo em Cristo, com Cristo e para Cristo, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a cada uma de vocês. Que alegria podermos nos encontrar mais uma vez neste espaço tão especial do Café com Fé. Minha oração é que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo preencham a sua vida, o seu lar e fortaleçam o seu coração neste novo dia, nesta nova semana. Obrigada por dedicar estes minutos para buscar a presença de Deus e permitir que a sua palavra transforme a sua vida. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, a condenação. Mas não estou me referindo somente à condenação eterna, da qual Cristo nos libertou, mas também aquela condenação que muitas vezes carregamos em nossa mente e em nosso coração. E aquela voz que constantemente nos acusa, que nos lembra dos nossos erros, dos nossos fracassos e do nosso passado, fazendo-nos sentir indignas do amor e do perdão de Deus. Mas antes de entrarmos nesta mensagem de hoje, quero convidar a você a fazer algo muito importante também. Antes de ouvirmos qualquer ensinamento, precisamos o quê? Precisamos preparar o nosso coração, verdade? Precisamos preparar o nosso coração para receber aí a voz de Deus. Não queremos apenas adquirir conhecimento, mas permitir que o Espírito Santo ministre a nossa vida e transforma aí o nosso interior. E como é o nosso costume em cada Café com Fé, antes de abrirmos a Bíblia, vamos inclinar o nosso coração diante do Senhor, nos humilhando, e vamos agradecer pelo privilégio de um novo amanhecer, pela sua fidelidade que nunca se esgota e pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Vamos orar e preparar o nosso coração para receber tudo aquilo que Deus deseja falar conosco neste dia, nesta hora. Pai amado, em nome de Jesus, nós te damos graças por este novo dia que o Senhor nos presenteou. Obrigada pela vida, pelo teu amor, pelo teu cuidado e por nos permitir despertar mais uma vez. Colocamos este momento do Café com Fé em tuas mãos. Que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração e que a tua palavra transforma a nossa vida. Dai-nos sabedoria para compreendê-la e um coração disposto a obedecê-la. Abençoa cada pessoa que está conectada e acompanha cada uma delas durante todo este dia. É que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Agora sim, queridas, agora vamos à palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 8, no versículo 1, que nos diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como eu amo este primeiro versículo do capítulo 8 de Romanos, quando o apóstolo Paulo diz que já não há nenhuma condenação. Ele está nos lembrando de uma verdade maravilhosa. Já não há culpa nem sentença de condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quem são aqueles que estão em Cristo? São aqueles que receberam Jesus em seu coração, que confessaram com a sua boca que Ele é o seu Senhor e Salvador, e que decidiram segui-lo e viver de acordo com a sua vontade. Se você já confessou Jesus Cristo como seu Salvador e colocou a sua fé nele,
A palavra de Deus declara uma verdade que ninguém pode mudar. Já não há condenação sobre a sua vida. Não importa qual tenha sido o seu pecado, quantos erros você tenha cometido ou quantas vezes o inimigo tente lembrá-la daquilo que você foi. Em Cristo, você foi perdoada, justificada e reconciliada com Ele. Agora cabe a você viver na plenitude dessa liberdade. Não permita que a culpa, a vergonha ou as acusações do inimigo governem o seu coração. Não. Caminhe todos os dias como uma filha de Deus, com a certeza de que Cristo pagou o preço completo pelos seus pecados na cruz. A liberdade que Jesus nos deu não é um convite para vivermos como quisermos, mas uma oportunidade para vivermos uma nova vida, cheia de obediência, santidade e comunhão com Deus. Aquele que está em Cristo vive confiando na graça de Deus e avançando a cada dia em direção à imagem de Jesus. São pessoas que, embora ainda enfrentam lutas todos os dias, tomaram a decisão de renunciar ao pecado e caminhar em obediência a Deus. São homens e mulheres que estão deixando para trás os desejos da carne para viver de acordo com a vontade do Espírito Santo. Isso não significa que sejam perfeitos, mas que a cada dia permitem que Deus transforme o seu caráter, a sua maneira de pensar e a sua forma de viver. Para essas pessoas, a palavra diz: nenhuma condenação, nenhuma culpa, nenhuma acusação e nenhum apontamento tem autoridade sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque se Deus Pai não condena o seu filho, também não condenará aqueles que estão unidos a Ele. Em Cristo somos perdoados, justificados e aceitos pelo Pai. Aleluia! Que tremendo, que profundo. Por isso, aqueles que estão em Cristo não estão condenados, não serão condenados e não precisam viver debaixo de condenação. Quando temos esta convicção em nosso coração, não podemos aceitar as acusações do nosso adversário. O inimigo sempre tentará nos fazer lembrar do nosso passado, dos nossos erros e dos nossos pecados, para nos fazer sentir indignas de nos aproximarmos de Deus. Não tenha dúvida de que virão pessoas e também pensamentos que tentarão acusar você. O inimigo usa essas vozes para fazer você acreditar que Deus já não a ama ou que você não pode mudar. Ele vai querer fazê-la lembrar da vida que você levava antes de conhecer a Cristo. Mas quando você conhece essa verdade, esta convicção, se torna um escudo que protege o seu coração. Você já não permite que as acusações entrem na sua mente, porque sabe quem você é agora em Cristo Jesus. Sim, nós tivemos um passado, não vamos negar isto. Todos nós tivemos. Mas esse passado foi lavado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Quando confessamos os nossos pecados, nos arrependemos e recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Ele faz de nós novas criaturas. Por isso, hoje podemos viver em paz, em liberdade e com a certeza de que Deus nos perdoou. A culpa já não governa a nossa vida.
porque Cristo pagou o preço por nós na cruz. Não permita que ninguém faça você voltar a viver debaixo da condenação de um passado que Deus já perdoou. Se Deus perdoou você, quem pode condená-la? Quem pode condená-la? E Paulo aqui continua dizendo: os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Oh, glória a Deus, aleluia. Aqui encontramos um grande ensinamento. Que estar em Cristo não significa viver como antes. Significa permitir que o Espírito Santo dirija as nossas decisões, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas atitudes. Porque todos os dias escolhemos deixar de agradar a carne para agradar a Deus. Essa é uma evidência de uma vida transformada pela graça do Senhor. E assim, queridas mulheres vivendo em Cristo e queridos ouvintes do nosso Café com Fé, chegamos ao final deste devocional e muito obrigada por me acompanharem mais uma vez e por permitirem que eu compartilhe com vocês a maravilhosa palavra de Deus. Minha oração é que esta mensagem tenha fortalecido a sua fé, enchido o seu coração de esperança e lembrando você de que em Cristo Jesus já não há condenação para aqueles que caminham de acordo com a sua vontade. Se esta reflexão, esta mensagem foi uma bênção para a sua vida, não guarde somente para você, compartilhe com seus familiares, amigos e com todas aquelas pessoas que precisam ouvir uma palavra de esperança e de amor da parte de Deus. Que o Senhor abençoe você, guarde a sua vida, fortalece aí o seu coração e derrama a sua paz sobre você e sobre toda a sua família. Também quero convidar você a deixar o seu comentário. Vou ficar muito feliz em ler e saber de onde você está nos acompanhando ou qual foi a parte desta mensagem que mais falou ao seu coração. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, porque dessa forma você ajuda o YouTube a recomendar esta mensagem para muitas outras pessoas. Se você ainda não faz parte da nossa família de mulheres vivendo em Cristo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos encontros de Café com Fé. Que o Senhor abençoe você, guarde a sua vida, fortalece o seu coração e derrame a sua paz sobre você e sobre toda a sua família. Nos vemos, se Deus permitir, em um próximo Café com Fé. Deus abençoe vocês grandemente, cada uma de vocês. Tchau, nos vemos.